meus irmãos, aqui quem fala é Maria José do NEP Gesiel, da cidade de Vinhedo, São Paulo. E estou aqui muito honrada para dar continuidade ao estudo do Livro da Esperança. Esse estudo que tão gratificante, né, com tantos ensinamentos do nosso querido Emmanuel, sob psicografia do nosso querido Chico Xavier. Antes, porém, eu gostaria de evocar a presença dos nossos benfeitores a nos derramarem suas bênçãos de paz, inspiração e responsabilidade, né, sobre essa lição, sobre o conhecimento dessa lição. Assim como, meu irmão, você, minha irmã que está aí nos ouvindo, que também receba essas mesmas bênçãos que pedimos para nós nesse momento, para que possamos aproveitar bem essas lições que vêm dos céus, né? Palavras de vida eterna. Muito bem. A estrutura do texto de Emmanuel, né, fora o título, nós temos primeiramente um trecho do Evangelho, a seguir um trecho do livro do Evangelho segundo o Espiritismo e depois então Emmanuel desenvolve o seu texto. Então eu vou proceder à leitura e logo depois faremos algumas reflexões. Exercício do bem. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus, Mateus capítulo 6, versículo 20. Sede bons e caridosos, essa chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Capítulo 13, item 12. Comumente inventamos toda espécie de pretextos para recusar os deveres que nos constrangem ao exercício do bem. Amolentados no reconforto e instalados egoisticamente em vantagens pessoais, no imediatismo do mundo, não ignoramos que é preciso agir e servir na solidariedade humana. Todavia, derramamos desculpas a rodo, escondendo teimosia e mascarando deserção. Confessamo-nos incompetentes, alegamos cansaço, afirmamo-nos sem tempo, declaramo-nos enfermos, destacamos a necessidade de vigilância na contenção do vício. Reclamamos cooperação. Aqui e ali empregamos expressões cronicificadas que nos justifiquem a fuga, como sejam muito difícil, impossível, melhor esperar, vamos ver. E ponderamos vagamente quanto aos arrependimentos que nos amarguram o coração e complicam a vida, à face de sentimentos, ideias, palavras e atos infelizes a que, em outras ocasiões, nos precipitamos de maneira impensada. Na maioria das vezes, para o bem, exigimos o atendimento a preceitos e cálculos, enquanto que para o mal, apenas de raro em raro imaginamos consequências. Entretanto, o conhecimento do bem para que o bem se realize é de tamanha importância que o apóstolo Tiago afirma no versículo 17 do capítulo 4 de sua carta no Evangelho. Todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete falta. E 19 séculos depois dele, os instrutores desencarnados que supervisionaram a obra de Allan Kardec desenvolveram o ensinamento, ainda mais explicando na questão 642 de O Livro dos Espíritos. Cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá pelo mal que resulte de não haver praticado o bem. O Espiritismo, dessa forma, definindo-se
não apenas como sendo a religião da verdade e do amor, mas também da justiça e da responsabilidade, vem esclarecer-nos que responderemos não só pelo mal que houvermos feito, mas igualmente pelo mal que decorra do nosso comodismo em não praticando o bem que nos cabe fazer. Emmanuel. Muito bem, meus irmãos, vamos então, nos reportando a primeira parte, onde a citação de Mateus, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam e nem roubam. É uma convocação, na verdade, de Jesus para que busquemos os bens espirituais, que representam as conquistas das virtudes que necessitamos para o nosso espírito eterno. Porque nós já vimos, com as conquistas materiais, nós somos rapidinhos, mas as espirituais, a paciência divina é grande. Muito bem. Então, nós vamos reportar lá a Mateus, capítulo 6, versículo 33, onde Jesus nos fala: buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Essa citação de Mateus vem nos mostrar, nos reafirmar que tudo aquilo que necessitamos, materialmente falando, seja em bens materiais propriamente ditos, mas também nos bens dos nossos amores, na nossa família, o local onde nascemos, o meio social onde somos inseridos em nossa encarnação, tudo faz parte de um programa reencarnatório onde Deus nos situa onde e como devemos estar naquele momento, com as lições inerentes a esse contexto, para que possamos crescer. Só que, com o véu do esquecimento na reencarnação, o que nós fazemos? Nós nos voltamos novamente para as aquisições materiais e, como nos fala Emmanuel, egoisticamente, isolados no nosso mundo, sem um olhar mais para as aquisições espirituais, nós demoramos aí séculos e séculos sem um progresso espiritual significativo. Porque estamos em uma situação de conforto, aparentemente, e não queremos ou não conseguimos enxergar a necessidade desse olhar para a vida eterna, mostrando que os tesouros que necessitamos são esses bens espirituais, Então, no nosso programa de vida, muitas vezes, na maioria das vezes, as situações que nos cercam, sejam as dificuldades, sejam as facilidades, elas vêm de forma a serem instrumentos de nosso crescimento. E o que Deus nos convida? A aquisição de bens espirituais. E como fazer? E Emmanuel é, assim como sempre, muito assertivo e vem nos mostrar esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que nos fala: sede bons e caridosos, essa chave dos céus, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito: amai-vos uns aos outros. Então, nós vamos nos reportando lá o capítulo 13, cujo título é: que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Ou seja, nos convidando à prática da caridade, mas a caridade feita sem exigir retorno. A caridade feita com
caridade amor, né? Não aquela prática onde nós vamos entregar a cesta básica, tome a cesta básica, né? Ou outros benefícios aí que podemos fazer, em que nós achamos que o gesto em si já está feito o ato, né, caritativo. E o Evangelho e essa lição vem nos alertar. Não é por aí. Esse convite é feito por São Vicente de Paulo, que não nos deixa dúvidas de que a prática da caridade que é o caminho, né, para alcançarmos essas virtudes. Por quê? Mas não a prática por si só, mas a prática onde nós colocamos o nosso coração, onde nós nos empenhamos na compreensão do outro, na compaixão, naquilo que nós, vamos dizer assim, paramos de olhar, né, só para nós mesmos, para ter um olhar amoroso para o próximo, mais próximo de nós, né? E nós vamos encontrar no cadinho da família, do nosso trabalho, da nossa vizinhança, do nosso trabalho espiritual na casa espírita, né? Onde nós muitas vezes temos 1000 oportunidades de trabalho e nem sempre nós nos engajamos, ou muitas vezes quando fazemos como se for uma obrigação. Mas, no entanto, todo bem que fazemos tem sua utilidade. Mas para nós mesmos, né? Como vamos realmente usufruir dessas vantagens, né, espirituais? É nos burilando, colocando o nosso coração na hora de um ato onde nós ouvimos. Pode ser uma simples mensagem de WhatsApp, um telefonema, né? Um encontro, às vezes, com uma pessoa que está passando por dificuldades. Hoje estamos vivenciando uma situação totalmente especial que nos convida ainda mais a essas reflexões, na verdade? Onde nós, vamos dizer assim, ameaçados, né, em nossa segurança, onde não sabemos o dia de amanhã, o que poderá acontecer, começamos a fazermos novas avaliações de valores, né? O que importa? O que é mais importante? O que realmente nós precisamos, né? Então, eu tenho realmente aquilo que eu dou, porque no mais os bens são de Deus. Os bens materiais, nós usufruímos desses bens temporariamente, sejam mesmo aqueles que adquirimos em nosso trabalho. O dia que partirmos, ficará por aí. São bens empréstimo que Deus nos proporciona para que, utilizando esses bens, nós possamos crescer. Crescer como? Dividindo, né? Dividindo com o próximo, compartilhando com o próximo aquilo que nós temporariamente estamos utilizando. Mas a hora que partirmos, o que levaremos? O nosso coração, o nosso tesouro. Aquilo que tivermos conquistado para o nosso espírito eterno, a conquista do reino de Deus em nossos corações, né? E aí, Emmanuel nos fala, né, que inúmeros empecilhos que nós colocamos pretextos para recusarmos os deveres que nos constrangem muitas vezes ao exercício do bem. Que deveres são esses? Que constrangimentos são esses? Eles são exatamente esses, no cadinho do nosso lar, né? Aqueles que fazem parte do nosso relacionamento no nosso cotidiano. Não vamos precisar ir do outro lado do mundo para... Por quê?
a lição nos fala, né? Que nós temos isso aqui, ó. A chave que tendes em vossas mãos está em nossas mãos, onde estivermos. Fazermos essa ascensão espiritual vai depender de nós. Só que nós, como Emmanuel nos apresenta, fazemos 1000 desculpas, né? Nós temos até um trecho, essa semana fizemos um estudo em que o Bacelar, no livro Os Mensageiros, do capítulo 28, ele é responsável por atendimento aos encarnados, né? Então ele fala com André a respeito das dificuldades que ele encontra. Então ele fala, e o desculpismo? Nesse terreno de assistência espiritual, verá um dia quantos pretextos são inventados pelas criaturas terrestres por fugir ao testemunho da verdade divina nas tarefas que lhes são próprias. Os mordomos da responsabilidade alegam excesso de deveres. Os servidores da obediência afirmam ausência de ensejo. Os que guardam possibilidades financeiras montam guarda ao patrimônio amoedado. Os que receberam as bênçãos da pobreza de recursos monetários aconselham-se com revolta. Os moços declaram-se muito jovens para cultivar as realidades sublimes. Os mais idosos afirmam-se inúteis para servi-las. Os casados reclamam quanto à família. Os solteiros queixam-se da ausência dela. Dizem os doentes que não podem, comentam os sãos que não precisam. Raros companheiros encarnados conseguem viver sem a contradição. Então, meus irmãos, Emmanuel ainda nos convida, através de uma lição que ele tem, chamada Caridade Essencial. Porque não basta a caridade como um ato automático, mas a caridade essencial que Emmanuel nos convida a praticar é a caridade onde colocamos o nosso coração à frente dos nossos atos. Quando falamos, quando pensamos, quando agimos segundo os ensinamentos do Divino Mestre no Evangelho. É essa caridade que devemos buscar, né? Para vivermos verdadeiramente esse exercício no bem, né? Então, porque poderemos fazer muitas obras exteriores, mas o importante é que essa construção íntima não fique de lado, né? Então, nós somos célebres no erro, mas arrumamos muitas desculpas para fazermos o bem. E Emmanuel ainda nos faz um alerta mais importante ainda, né? Tão importante quanto, né? Quando nos fala da carta de Tiago e nos fala também da pergunta 642 do Livro dos Espíritos, né? Em que todo aquele que sabe fazer o bem e não o faz comete falta. Ou seja, cumpre-nos fazer o bem, porque também responderemos pelo bem que deixarmos de fazer. Como avaliar aquela família que ficou sem amparo, aquela criança que não foi evangelizada? Como avaliar isso? Então é muito importante que tenhamos a nossa consciência tranquila, né? E que no exercício do bem busquemos, no limite das nossas forças, como ele nos convida, né? A darmos o máximo de nós mesmos, né? Então, encerrando, nós temos a dizer o seguinte: o título deste livro não poderia ser mais adequado, Livro da Esperança, né? Porque representa realmente a esperança que Jesus tem em nós, né? De conseguirmos termos olhos de ver, ouvidos de ouvir e principalmente a vontade de fazer aquilo que devemos fazer, conforme manda a nossa consciência, não é verdade? Então façamos,
né? O nosso tesouro espiritual, né? A nossa riqueza espiritual, depositando nos bancos divinos, né? O nosso coração, através da caridade, amor, né? No exercício do bem. Que Deus nos ampare, nos dê muita força e muita luz para que façamos aquilo que devemos fazer em nossa vida. Muito obrigada, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe a todos. Obrigada.